Aristarco, eu acho que eu comentei isso com vocês, né? Ele considera também, assim como o Eratóstenes, ele considera o movimento das estrelas, portanto, ele considera que a Terra gira em torno de um próprio eixo, né? Ele é um dos que propõe isso, né? E que a Terra gira em torno do Sol por motivos que a gente já comentou na aula passada, que eles são todos, tanto Aristarco, como Kepler, como Galileu, né? Eles são todos pitagóricos, né? Eles são todos pitagóricos ou platônicos, e todos esses pensadores aqui, tanto Pitágoras como o Platão, eles consideram o Sol como o astro mais importante do nosso universo. Portanto, a concepção desses caras, do Aristarco, do Eratóstenes, do Aristarco, do Kepler, do Galileu, elas são concepções que vêm da metafísica. Então, muitos dos conceitos, eu disse para vocês na aula passada, eles vêm a partir de concepções que a gente tem e não através de medidas, né? Porque esses caras aqui não fizeram medidas, daí a concepção de ciência de hoje de medir, né? Hoje em dia, essas concepções metafísicas talvez não tenham tanto peso para a ciência. Quais são as hipóteses de Aristarco? Tá? O que vem na concepção de Aristarco? Primeiro, por que a Lua apresenta as fases do ano? Porque a Lua recebe a luz do Sol. Hoje, isso é uma coisa óbvia, né? A Lua recebe a luz do Sol. Mas não é tão óbvio assim há 300 anos antes de Cristo, né? A Lua possui luz ou ela recebe a luz do Sol? Ela recebe a luz do Sol. O que isso vai influenciar? No tamanho da Lua depois. A Terra está no centro da órbita circular da Lua. A Lua gira em torno da Terra. Tá? E a Terra gira em torno do Sol. É isso aqui. Tá? O diâmetro do cone de sombra da Terra é 2,5 vezes o diâmetro da Lua. Como que ele percebeu isso? Durante um eclipse lunar. Tá? Ele via que a Lua, dada uma velocidade que a Lua tem aqui, né, de entrar nesse eclipse, ela entra aqui, o tempo que ela demora para sair, velocidade, a gente sabe lá, né? Velocidade é igual ao quê? Distância pelo tempo. É isso ou não? Se eu sei a velocidade e o tempo, eu acho o quê? A distância. Olha aqui, ele sabia a velocidade que a Lua estava se movimentando, ele sabia o tempo que ela demorou para sair, portanto ele determinou que o cone de sombra da Terra sobre a Lua era 2,5 vezes o tamanho da Lua. Só que isso só valeria se o raio fizesse isso aqui, ó. Se o raio de Sol fosse paralelo. Então eu diria, o tamanho da Lua é 2,5 vezes o tamanho da Terra, porque ela entraria num cone paralelo de luz aqui. Este aqui é o tamanho da Terra. Se a Lua demorou 2,5 vezes, ela é 2,5 vezes menor que a Terra, porque ela ficou 2,5 vezes a distância da Terra viajando aqui atrás. Só que o que se sabia já, é que esses raios são convergentes. São convergentes. Isso quer dizer que eles vão chegar em um ponto. Aqui, eles vão fechar e juntar tudo em um ponto. Ok? Se eles são convergentes e não paralelos, a sombra da Terra, aonde a Lua se movimenta, é menor do que o tamanho da Terra. Tá ali. E este aqui é o tamanho do cone. É menor que o tamanho da Terra. Ele sabia que, levando em consideração o eclipse solar, quando a Lua está aqui, ele sabia que este raio de Sol fazia isso aqui, ó. Aqui.
quando tem o eclipse solar, ele sabia que a Lua diminuía o tamanho dela aqui em 1 diâmetro da Lua. Se ela fecha em 1 diâmetro aqui, ele considerou que ela fecharia 1 diâmetro aqui do lado de cá também. Portanto, eu tenho esta distância aqui, mais isto daqui, ó, que faltou da Lua, que é o que o cone fechou. A Lua tem 2,5 vezes o diâmetro. O diâmetro da Lua é 2,5 vezes menor que o diâmetro da Terra, mais 1 devido a essa convergência dos raios, que diminuiu a sombra dela ali atrás. Portanto, 3,5 vezes menor do que uma das grandes contribuições de Johannes Kepler, que as órbitas não são circulares, mas que elas são elipses, né? Então daí explica um monte de coisa, né? Mas aqui só para a gente ter uma ideia e fechar isso aqui hoje, essa nossa ideia de hoje aqui, olha só as medidas atuais e as medidas que Aristarco fez. Né? Aristarco falou que o diâmetro da Lua era 0,35 vezes o diâmetro da Terra. A distância da Terra ao Sol, que daí aqui é o que tem o maior erro, né? De 19 para 380, aí é um erro absurdamente grande, né? E o diâmetro do Sol também, que teve o erro por conta daquilo que eu falei de não conseguir observar direito a superfície do Sol. O diâmetro do Sol de 6,7 vezes o diâmetro da Terra e na verdade era 109. Para lá. Mas existe aqui também uma explicação que é a seguinte: como que um astro que a gente vê tão pequeno poderia estar 380 vezes mais... Essa distância aqui é uma distância absurda, né? Mas essa primeira parte, quando a gente fala do que é ciência, então ela cai de não necessariamente eu precisar, para fazer ciência e para ensinar ciência para o meu aluno do ensino médio, precisar necessariamente de chegar aqui e trucidar o aluno com derivadas integrais, que a gente vai aprender no curso, porque a gente não pode estar no mesmo nível do nosso aluno, a gente tem que estar um passo acima para poder ensinar um passo abaixo, não é? Então, mas não precisa necessariamente querer demonstrar para o seu aluno que você sabe mais do que ele, mas querer interagir com ele para que aquilo chegue num nível comum. É esse o nosso objetivo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai começar a falar para vocês, então, dos conceitos do que é a primeira lei de Newton, o que é a segunda, o que é a terceira lei de Newton, quais são os conceitos envolvidos sobre isso. Só para mostrar para vocês, por exemplo, quando eu vou para a lanchonete, se alguém me vê um dia na lanchonete, provavelmente vocês vão ver uma coisa assim, ó, do meu filho brincando assim, ó, de verdade. Ele coloca o copo em cima do papel, aí ele fica falando pro mais novinho assim, ó, ele fica assim, vai andar ou não vai andar? Aí o mais novinho fala assim, não. Ele fala, andou. Vai andar ou não vai andar? Vai. Não andou. Essa é a brincadeira dele. Por quê? É isso que eu perguntei para ele. Aí eu pergunto para ele. Ele explica. Se eu conseguir convencer ele a vir na próxima aula aqui, do jeitinho dele, obviamente, de uma criança de 8 anos, e eu não vou explicar para ele as condições de atrito estático e dinâmico e da primeira lei de Newton, mas eu vou falar para ele, ele vai explicar do jeito dele. Por que que não anda, por que que anda e por que que não anda quando ele puxa rápido. Essa é a brincadeira deles. Essa é a brincadeira que a gente vai fazer na próxima aula.